Saúde, estamos de volta com o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. Está muito bom o programa. Nesse segundo bloco a gente vai falar sobre a saúde dos rins. Eles são fundamentais para a nossa qualidade de vida. A gente conversa aqui com o nefrologista da Rede Mater Dei, o Dr. Marcos Faria Lasmar. Bem-vindo de volta aqui, doutor. Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui mais uma vez para discutir um pouco, falar um pouco de rim. E é importante, daqui a 3 semanas nós vamos estar fazendo uma divulgação do Dia Mundial do Rim. A gente tem em fevereiro, tem alguma cor esse mês especial? É março, né, na verdade? Março, né? Isso. Será na segunda semana do mês de março. E é uma campanha da Sociedade Brasileira de Nefrologia. O Dia Mundial do Rim já tem 17 anos que há essa comemoração, mas no sentido de divulgar, principalmente, qual é o funcionamento, quais as doenças que abrangem o rim. Tem alguma cor, assim, o março em comemoração, março azul, em homenagem aos rins? Não, ainda não. Não, isso é um privilégio da oncologia, né? A gente vê muito no câncer de mama, né? No câncer de próstata. Mas tem também um janeiro branco, um alerta para doenças mentais, né? O rim, mas é uma boa sugestão ainda, mas ainda o rim a gente não tem uma cor. Eu sugiro o azul, uma cor campeã. Isso. Não é? Doutor Lasmar, né, da família Lasmar, família cheia de médicos, grandes expoentes da medicina brasileira, doutor Neilo Lasmar, que em breve vai estar aqui no programa também, doutor Rodrigo Lasmar, na área da ortopedia, o senhor da área da nefrologia, né? Isso. Quando eu falo azul, a minha esposa é cruzeirense, então por isso que eu concordei com o Fernando. Então não vai discordar da esposa, né? Isso aí. Mas a família toda é atleticana, né, doutor? Vamos falar sobre a saúde dos rins, vamos entender primeiro como é que eles funcionam, onde é que eles estão posicionados, por que que eles doem tanto. Diz que a pedra nos rins é a dor que mais aproxima da dor do parto, doutor. É o jeito que a gente pode entender como dói o parto, os homens podem entender, seria isso? Verdade, assim, são 3 dores, assim, a gente considera o parto e a dor do cálculo renal como uma das mais significantes aí no nosso organismo, né? Para entender o rim, eu costumo dizer assim, rim a gente se compara a um filtro. Então, se eu sei que tem um filtro na sua casa, a gente tem um filtro de combustível no nosso carro. Então, o rim, ele está ali para filtrar, tá certo? E lógico que, como todo filtro, existe o envelhecimento daquele filtro. É natural que ao longo dos anos o nosso rim vem envelhecendo. É lógico que o ser humano, a vitalidade do rim é muito maior do que um filtro que a gente tem de água na casa, no filtro do carro. Mas, depois dos 40 anos, é inevitável que a gente vai progressivamente piorando a nossa função do renal. Então, entenda o rim como um filtro. Ele está ali para filtrar as impurezas que estão passando pelo nosso sangue. Normalmente ele é localizado na região lombar, ou seja, na parte da posterior. Isso causa muitas dúvidas, às vezes, principalmente você falou de ortopedia, com as dores lombar associadas à coluna. Então é muito frequente o paciente passar pelo nefrologista achando que ele está com algum problema renal e vice-versa. Ou seja, ele vai no ortopedista achando que está com um problema na coluna e, na verdade, ele está com um problema no rim. E eles doem juntos? Ou eles podem dar problemas separados ou sempre juntos? Não, quando ele dói, normalmente pode ser junto, mas a pedra normalmente ela é mais frequente ser unilateral. E isso é um dado importante, assim, porque quando dói é um sinal de alarme, principalmente do ponto de vista de pedra. Mas eu diria, Fernando, que a grande maioria das doenças renais elas são silenciosas. Essa é a nossa preocupação, esse é o objetivo da campanha. É você saber que mesmo silenciosamente você pode estar perdendo a função do rim. Tem alguma dica que eles podem dar? Algum sinal de alerta? A gente já falou muito aqui sobre a observação do xixi, né? Isso. Pelo xixi a gente pode ver como é que as coisas estão funcionando, né, doutor? O xixi é uma boa sugestão, assim, do ponto de vista de hidratação, ou seja, normalmente o xixi é aquele amarelo mais claro. Se você está com um xixi muito escuro, significa que provavelmente você está um pouco desidratado, ingera um pouco mais de água. E uma coisa que a gente pede muito é observar, isso as mulheres têm um pouco mais de dificuldade do que dos homens, para ver se você não tem espuma na urina.
tá certo? Porque espuma é um indicativo que você está perdendo proteína pela urina. E perder proteína pela urina significa lesão renal. E quando, só do ponto de vista comparativo, quando a gente fala em espuma, é igual espuma de detergente. Você está lavando um prato ali e você vê aquela espuma de detergente subindo, é o mesmo aspecto que você vai observar quando você vai urinar. Uma espuminha normal, um pouquinho. Uma espuminha normal, às vezes gera dúvida. Então eu mesmo, às vezes por ser da área, falo assim, será que não está tendo muita espuma? E aí a gente acaba fazendo o exame de urina rotina, aquele do vidrinho mesmo, e facilmente você consegue detectar se você perde proteína ou não. Tá, muito importante, hein? Dica de ouro do programa de hoje. Observe o seu xixi. Xixi saudável é um xixi mais claro, um amarelo mais claro, aquele amarelo forte. O cheiro também mais característico, pode indicar alguma coisa, doutor? O cheiro é muito indicativo para saber se você tem algum grau de infecção. Tá. Então, principalmente nas mulheres, o odor diferente significa que aquilo pode ser um início de uma infecção do trato urinário, que é muito mais frequente nas mulheres. Normalmente a proporção aí é de 1 para cada 10 em relação aos homens. E a espuma também é um ponto importante, sinal de alerta quando a gente fala de saúde dos rins. E o que agride os rins, a gente pode colocar aí nos top 5 o sal nessa lista, mas tem outras agressões também, doutor? Tem. O sal ele vai envolver por quê? Porque o sal é um dos principais componentes que está associado à hipertensão arterial sistêmica. Então, no nosso país, hoje, a principal causa de doença renal é o aumento da sua pressão arterial. E como o sal está envolvido no mecanismo da pressão arterial, é importante que não ocorra uma exacerbação, ou seja, um uso exagerado do sal na nossa alimentação. Alguns remédios para pressão arterial funcionam como diuréticos? Alguns remédios funcionam... Faz sentido isso, né? Faz, mas nem no sentido de aumentar, quando a gente fala de diurético, a gente está falando em natriurese. Natriurese significa o quê? Eu estou tirando água e estou tirando sal do nosso organismo, que é o sódio, tá certo? Mas alguns diuréticos, eles agem mais do ponto de vista hormonal. Além de você perder um pouco de água, às vezes perder um pouquinho de sódio, ele age do ponto de vista hormonal para controlar a pressão arterial. Porque diurético por diurético, cerveja também né? Diurético por diurético, cerveja também mas a cerveja não vai agir do ponto de vista hormonal, a ponto de vista de controlar a sua pressão arterial. Claro que um nefrologista não vai receitar cerveja para função diurética, né, doutor? Com certeza. Não vai ser hoje que a gente vai ter essa receita. Mas, doutor, essa doença crônica renal, ela vai acabar... o desenvolvimento dela é lento, mas é muito importante, né? A gente tem que a gente considera de estadios. A gente tem as fases iniciais, a gente tem as fases mais avançadas, tá certo? Seja silenciosa ou seja com a detecção de algum sintoma. Então a gente gradua a doença renal. Mas quando isso é importante, quando você fala assim a doença renal crônica, quando a gente põe a palavra crônico, significa, ou seja, eu já tive uma perda irreversível. Ou seja, eu já perdi. Eu não recupero aquilo que eu perdi. Então, o objetivo do nefrologista é trabalhar que você não venha a perder mais. Estabilize aquilo que está causando a perda da sua função renal, a gente possa congelar e a partir dali você não perca mais função renal. Sim. A gente falando sobre sinais de alerta, fazer xixi muito ou pouco é também um indicativo de algum problema? Isso é um ponto de atenção numa consulta ao nefrologista, por exemplo? Isso é um ponto de atenção, assim, porque se você acaba urinando menos, você retém líquido. Se retém líquido, você se sente mais inchado. Então, o inchaço pode ser um indício que você esteja uma doença renal crônica. Mas, normalmente, o inchaço aparece nos casos mais avançados, não nos casos mais iniciais. Por isso que é importante, do ponto de vista de saúde pública, sempre uma vez por ano você fazer um exame de sangue que chama ureia e creatinina e fazer um exame de urina para você detectar se você tem um problema renal. Se você detecta, a partir daí você gradua, para não chegar ao extremo de você ter um inchaço e eu determinar que você tem uma doença mais avançada. Sim. Segurar xixi, tem alguma relação com algum problema? Tem, nas mulheres. Culturalmente, a gente sabe,
pelas nossas esposas, pelas nossas namoradas, pelas nossas mães, que a mulher segura mais para urinar. A mulher escolhe um pouco mais o banheiro. Isso é cultural. E você reter urina dá resíduo, ou seja, você precipita na sua bexiga alguns sedimentos e esse sedimento predispõe à infecção urinária. Então, é frequente, a gente orienta principalmente as mulheres que estão apresentando infecções de repetição a não segurar, não escolha o banheiro, previna as infecções urinárias. Alguns médicos dizem que a mulher tem um GPS no sistema urinário que só vai funcionar quando está em casa ou em alguns banheiros contemplados pelo GPS. E é frequente com a gente. Às vezes você está no restaurante com sua esposa, estou falando, com a sua namorada, e você entra no carro, corre que eu quero fazer banheiro. Mas por que você não usou o banheiro do restaurante? Não é possível, não estou acreditando. A gente ficou 8 horas no restaurante, você não quis ir no restaurante, no banheiro? Não, vamos para casa. Eu quero meu banheiro. Mas lembrem que isso aumenta o número de infecção. E para a gente ter uma noção, em torno de 200 ml na sua bexiga já dá vontade de você urinar. Então imagina o quanto que você ingeriu estando ali no restaurante, estando numa festa, e ter uma noção que 200 ml já dá a sensação de que eu tenho que ir no banheiro. Uma latinha de cerveja tem 300 ml. É isso. Né? Então, quer dizer, menos de uma latinha de cerveja já vai ser suficiente para isso. Isso. Nos homens, a questão da próstata e da hiperplasia, o aumento da próstata, isso também acaba afetando o sistema urinário? Acaba afetando a infecção urinária. E é quando o homem apresenta infecção urinária. Então, assim, é muito difícil um homem jovem apresentar infecção urinária. A não ser que ele tenha alguma outra doença associada, ele seja imunossuprimido, ele esteja fazendo um tratamento quimioterápico. Então, o homem ele vem apresentar infecção urinária mais tardiamente por causa da próstata. Porque a próstata ela é posterior à bexiga. Então, no que a próstata comprime a uretra, eu retenho um pouco de urina. E aí vai funcionar igual o mecanismo que a gente falou anteriormente nas mulheres. E o câncer dos rins? O câncer do rim, ele é preocupante. Por quê? Porque quando ele dá sintoma, e os sintomas são o quê? O que você mencionou, dor ou sangue na urina, normalmente ele está no estágio mais avançado. O câncer renal, ele começa a aparecer principalmente após os 40 anos. Então é importante que você faça um check-up anual e faça um ultrassom, porque o ultrassom vai ver a morfologia, vai ver o aspecto do seu rim. E muitas das vezes a gente consegue detectar precocemente. Da mesma forma, se eu detecto precocemente, eu curo. Se eu detecto tardiamente, eu vou ter mais problemas. Sim. Então sangue na urina não é normal. Sangue nas fezes, a gente já falou sobre isso também, não é normal, é um sinal, um ponto importante de alerta, né, isso. doutor? Ou a gente costuma comentar aos pacientes, sangue na urina significa ou o seu problema é no rim ou o seu problema é no trajeto. Ou seja, a gente tem o rim, a gente tem o ureter, a gente tem a bexiga, a gente tem a uretra e a gente tem a próstata. Então, se não é no rim, esse problema é decorrente dos outros demais órgãos que a gente chama do sistema urológico. A gente falou do sal, né, como deletério para o sistema dos rins, para o nosso sistema renal, mas a comida processada também, né, doutor? O sódio está ali em tudo, né? Está ali em tudo. E mais do que isso, não é só a comida processada, né? Hoje o que preocupa bastante o nefrologista são suplementos. A gente tem uma gama enorme de suplementos. E isso é cada vez mais motivos de estudos para a gente da área da nefrologia, para a gente ter uma noção. De 2010 a 2020, houve um aumento no consumo de suplementos em 220%. Esses da academia? Esses da academia. Então, ou seja, ele pode ter cálcio, ele pode ter sódio, ele pode ter hormônio, ele pode ter testosterona, ele pode ter suplemento proteico e é difícil o controle. Então, até 2019, isso é interessante, né? Na Anvisa não havia... O registro, ele era duvidoso. Então, assim, você tinha suplemento proteico para o atleta, você tinha suplementos de minerais e vitaminas, você tinha os fitotrópicos. Então, era muito diversificado. Hoje, a partir de 2019, começou a ter uma regularização. Mas, todo ano surgem inúmeros tipos de suplemento e é difícil você verificar. Então, tenha cuidado, principalmente com suplementos. Por quê? Porque muitas das vezes você não, além da proteína,
você está ingerindo outros elementos que podem ser deletérios ao seu rim ou deletérios ao seu fígado. E tem uma carinha boa, né, o suplemento, né? Uma saudabilidade ali, né? Não estou dizendo que o suplemento não deva ser ingerido. Assim, o suplemento começou com os atletas, tá certo? Por quê? Porque os atletas, e desses o mais comum é a creatina, pós-atividade física, quando você toma um suplemento proteico, você tende a ter uma certa hipertrofia muscular. Mas disso se expandiu para o esporte amador. E do esporte amador se expandiu para toda a população. Sim. Então não há problema, por exemplo, você ter uma suplementação proteica, mas você tem que ter um rim normal. Sim, você tem que ter... Eu não posso ter proteína na urina igual nós mencionamos. Eu não posso ter uma creatinina, uma função renal alterada igual nós mencionamos. Se eu não tenho alteração da função renal, eu não tenho problema em ter suplemento proteico. Mas cuidado com os outros elementos que naquele produto que você está comprando pode estar associado ao suplemento proteico. E muitos, viu? É assim, hormônios como testosterona... O isotônico está também nessa lista de cuidados? Não, o isotônico vai entrar no sal. Então os isotônicos são muito ricos em sódio. E aí a atenção é muito com as crianças, pediatria. Por quê? Porque os isotônicos, por ter uma concentração muito de sódio e naturalmente o rim dos meninos são menores, o porte físico é menor, você pode estar estimulando ele a iniciar um quadro de hipertensão arterial sistêmica. Então tenha cuidado com os isotônicos no seu filho de 10 anos, e é frequente. Ele vai lá, joga sua partida de futebol, pai, me compra um isotônico. E ele ingere isotônico. Uma vez ou outra não é problema, mas aquilo não pode ter uma constância, aquilo não pode virar uma rotina. Doutor, a questão da gota com a proteína, ela tem ligação com a função renal também? Tem. Então, assim, pacientes que são portadores de gotas... São famosos gotosos, gotosos, né? É aqueles que têm o ácido úrico mais elevado, né? Então, são duas coisas, né, que a gente fala na vida, que para alguns, na grande maioria das pessoas gostam, né? Que é bebida, ou seja... o álcool mais a grande ingestão de proteína. Ou seja, churrasco com cerveja. Churrasco para quem tem gota não é o melhor evento. Ou seja, a conta vai chegar. Ou seja, em questão de 1, 2, 3 dias, a chance da conta chegar. Também não. Camarãozinho na beira da praia? Também não. É, isso aí. Mas não é que não pode, né? É tudo dentro Você deve evitar, sim. Então não é uma contraindicação absoluta, mas a gente sugere evitar. Muitas pessoas, muitas vezes a gente já falou aqui um alerta importante com relação até à saúde do fígado, relacionado aos chás de 7 ervas, essas misturebas todas. O rim também acaba sofrendo a consequência disso? O fígado, a gente costuma dizer que a gente foi muito para a área do rim. São amigos, né? Os dois filtros. Então, você tem um que vai eliminar na forma de urina e o outro vai eliminar na forma do sangue. Então, a gente costuma dizer que são os 2 filtros que a gente tem no organismo. E o pâncreas é um chefe ali? O pâncreas, ele é complexo, porque ele é o órgão central. Sim, então ele chefiando ali, né? Olhando, escondidinho. Ele está no meio de tudo. Então, ele tá atrás do intestino, ele está entre os 2 rins, ele está colado no fígado. Então, assim, ele está observando todo mundo ao seu redor. Que é também, da mesma forma como o rim, quando ele alarma, significa que a coisa é importante. Sim. Por quê? Porque ele está muito profundo na questão do nosso abdômen. Que nós estamos percebendo aqui que cuidar dos rins, na verdade, é um cuidado que envolve todo o organismo, né? Você cuidando da saúde dos rins, desse filtro, você vai estar ajudando o funcionamento geral, né, doutor? Isso é interessante, porque muitas das vezes o paciente ele quer um remédio. Ou seja, doutor, me dá um remédio para eu melhorar a função. E a resposta é assim, controla a sua glicose, controla a sua pressão. Eu não tenho remédio específico para o rim. Você precisa controlar a sua pressão arterial e você precisa controlar a sua diabetes para que isso não leve a dano renal, que são as 2 principais causas. Então, se a gente tiver um cuidado com a pressão arterial e com a diabetes, eu diria que você vai responder por 60% das doenças renais no nosso país. Sim. Não só no país, como no mundo. No Brasil, a hipertensão é mais importante. Nos Estados Unidos, a diabetes é mais importante.
Então, mas as duas juntas formam 60% das doenças renais. E esse cuidado aí, né, que é um cuidado que envolve tantas outras funções do organismo, chega aí, na disfunção, chega na síndrome metabólica, né? Chega na síndrome metabólica, mesmo porque, vamos voltar, eu começo a perder o filtro, eu começo a perder o controle da pressão arterial, eu começo a ter o problema com os hormônios, e aí eu falo vitamina D, aí eu falo cálcio, aí eu falo eritropoetina, que envolve anemia. Então eu começo a ter vários problemas do ponto de vista de harmonia dentro do nosso organismo. Normalmente aí tem um quadro de obesidade, um quadro de inatividade física, está tudo junto, né? Impressionante como as coisas vão se interligando na saúde e no problema também, na doença, né? Doutor, a gente tem aqui o quadro, da outra vez o senhor participou aqui, o senhor enfrentou o quadro Mitos e Verdades. E agora a gente tem um também para falar sobre a saúde dos rins. Preparado? Preparado. Não é fácil, hein? O quadro não é fácil. Vamos lá. Mitos e verdades do programa de hoje sobre a saúde renal, com o nefrologista da Rede Mater Dei, Dr. Marcos Faria Lasmar. São 6 perguntas, doutor, e a gente vai falar a primeira delas, aí o senhor me diz, mito. Não tem nada a ver isso aí. Não, é verdade, sim, dentro da sua vivência clínica, tá bom? O excesso de sódio pode provocar pedra nos rins. Isso é mito ou é verdade, doutor? Isso é verdade. O excesso de sódio é uma das causas e que predispõe à presença de pedras e cálculos renais. E é um alerta importante porque a gente consome o dobro do recomendado, né, de sódio e sal pela... Melhorou muito, né, Fernando? A gente vai em alguns restaurantes, há uma restrição, você tem que pedir o sal. Antigamente era muito mais acessível o sal, principalmente do ponto de vista de cadeia alimentar. Mas ainda há alguns excessos. E a gente, caracteristicamente, o Brasil é um país que ainda utiliza muito sal. A cozinha, né, pede muito sal. Estava vendo uma reportagem assim que normalmente o sal fica ali do lado do fogão, né? Você vai cozinhando, né? E vai pegando aos montes, né? Vai colocando. Né? Vem a salada, antes nem prova, já põe lá o sal. Tac, né? A doença renal atinge mais os idosos. Isso é mito ou é verdade? Isso é verdade, mesmo porque a partir dos 40 anos, tendo ou não alguma doença, você vai perder função renal pelo envelhecimento do rim. Para você ter uma noção, hoje 65% dos pacientes acima dos 40 anos têm algum problema renal. Antes dos 30, só 7%. Então, ou seja, o envelhecimento natural do rim, quando associado a alguma patologia, vai acelerar, mas só fisiologicamente, ao longo dos anos, a gente vem a perder função renal. A mesma pessoa não vai ter pedra nos rins mais de uma vez. É mito ou é verdade? A pessoa... É mito. A pessoa que teve uma pedra nos rins, um episódio pode ter vários outros episódios. E isso, em 50%, a gente detecta. Para a gente ter uma noção, a principal causa de nefrolitíase, que é a pedra nos rins, é o excesso de cálcio no nosso sangue. Ou seja, o cálcio está alto, passa pelo rim, precipita, deposita e ali surge o cálculo. Sementes de tomate é ruim para os rins? Isso é mito. Então, não atribua a culpa ao tomate, atribua a culpa a algum problema do seu metabolismo, do seu organismo, que está levando à presença das pedras no seu... Era só o que faltava, né? Põe a culpa no tomate, né? A ultrassonografia dos rins e vias urinárias tem efeitos colaterais. É mito ou é verdade? Isso é mito. O ultrassom, que é um que a gente chama de um exame de screening, ele é só simplesmente um aparelho que está visualizando a sua morfologia do rim. E ele é importante, como mencionamos anteriormente, principalmente do ponto de vista da gente ver se o tamanho está ok, se a gente ver se esse rim tem a presença de uma pedra, que pode estar ali silenciosa, ela não alarmou ainda, mas um dia ela vai alarmar, e do ponto de vista de prevenção em relação ao câncer. Bebidas alcoólicas causam pedras nos rins. É mito ou é verdade? É mito.
Então, assim, eu não posso atribuir a culpa das bebidas alcoólicas aos pacientes apresentar pedra renal. Bebidas alcoólicas têm outras interferências no nosso organismo, mas eu não posso atribuir que ela seja a causa de uma pedra renal. Vem mais da proteína? A proteína a gente pode dizer que causa? Ou não, pode causar? O problema das pedras são por excesso de cálcio, e a segunda a patologia é você ter uma deficiência de citrato. E de onde que a gente consegue o citrato? Do ácido cítrico. Então, é recomendável, principalmente pela Associação Brasileira de Urologia, que você passe a alimentar um pouco mais dos alimentos ricos em ácido cítrico. Onde a gente tem ácido cítrico? Limão, laranja, abacaxi, uva. Isso previne a você ter pedras principalmente relacionadas à baixa de citrato no seu organismo. Interessante. Ajuda para tudo e ainda contribui para evitar ali a pedra no cinza. Porque a pedra, quem já teve a oportunidade de ver essa pedra, ela é muito densa, né? E ela é irregular. Então, a dor, ela surge porque ela não é redondinha. Então, ela desce do rim, passa pelo ureter e passa machucando. Arranhando ali tudo. É, isso aí. Então, o motivo da dor, na grande maioria das vezes, porque ela a formatação dela é irregular. E a última questão é essa. O verão é um fator de risco para pedra nos rins? É mito ou é verdade? Se você utilizar uma quantidade maior de sal, se você não se hidratar adequadamente, o verão vai ter que contribuir para que você tenha um aumento de pedras renais. Então, eu considero essa pergunta como verdade. Mas se também tiver tudo errado no inverno, também vai dar problema, né, doutor? Também vai dar problema. Na primavera, no outono, né? É porque no verão a gente esquece de se desidratar um pouco mais. A ingestão hídrica que a gente deve ter diariamente é em torno de 1.200 ml a 1,5 litro. No verão a gente perde muito pela transpiração, a gente perde muito pela respiração e às vezes a gente esquece de se desidratar naquele período mais do que, por exemplo, no inverno. Para muitas pessoas é difícil tomar a quantidade necessária de água, né? E assim, a gente tem o detalhe da idade, né? Então, a gente tem o centro da sede no nosso cérebro e à medida que a gente vai envelhecendo, esse centro ele vai ficando cada vez mais inativo. Então, mesmo você não tendo sede, e isso vem acontecer com a idade, é importante essa ingestão esteja em torno de 1,2 litro, 1,5 litro, assim, considerando que você não tem algum outro problema de saúde grave. 1,5 litro são quantos copos? 5 copos, 5 talvez, copos, né? 5 copos. E hoje é muito frequente que a gente orienta, leva a sua garrafinha. Você está no estúdio, você está com o copo d'água. Aquele que está no trabalho, leve sua garrafinha, né? E ao longo do dia vai ingerindo a quantidade necessária. Quando a gente fala de 1,5 litro, Fernando, muitas pessoas estão falando assim da água, não é só a água. Então a gente considera o suco, a gente considera o isotônico, a gente considera o café, a gente considera a água gasosa líquido. Sim, até frutas. Frutas. Né? Frutas também, né? Porque as pessoas acabam tendo muita dificuldade, eu disse, né? Que para quem não gosta de tomar água, é um suplício. Tem até aplicativo no celular para isso, né? De ficar lembrando, né? De ficar lembrando. Qual dica o senhor dá, doutor, para quem precisa equilibrar o consumo da água? Eu falo assim, muitas das vezes também a gente não tem noção da quantidade. Por isso que é importante, às vezes, a própria garrafinha, porque a garrafinha ela vem quantificada, são 750 ml, em média as garrafinhas têm 750 ml, é de 1 litro, é de 1,5 litro. Então, ao longo do dia, a gente faz isso muito com os idosos, coloca numa garrafinha para você também ter uma noção de quanto que você está ingerindo. Sim. Porque a gente tem os dois lados. A gente tem um lado ruim de você estar ingerindo pouca quantidade de líquido, você tem um lado ruim de você estar ingerindo muita quantidade de líquido. Então, o ideal é que a gente esteja adquirindo aquilo próximo do que a gente considera muito normalidade. Também atrapalha? Muito também atrapalha. Tá certo? Ou seja, você vai diluir um pouco, o seu rim vai ter que trabalhar muito e muitas das vezes ele não vai conseguir. Então, o que a gente chama de pototomia. Ou seja, são pessoas que tomam 6 litros de água por dia. Isso é ruim. Eles vão ter níveis de sódio sanguíneos mais baixos. Então, claro, tudo em excesso. Para as mulheres também, acaba sendo difícil para elas tomarem muita água por causa de fazer xixi, né? E a bexiga dela, lembrar que a bexiga é músculo. Então, a bexiga da mulher, normalmente, ela é uma bexiga um pouco menor. Então, se ela toma a mesma quantidade que o homem, provavelmente ela vai mais vezes ao banheiro do que o homem.
Doutor Marcos, muito obrigado pela participação aqui, sucesso, um grande abraço na família Lasmar, a gente é muito fã de todos vocês, abraço também para o pessoal do Mater Dei, volte sempre. Imagina, é um prazer estar sempre aqui divulgando informações sobre a saúde, hoje especificamente na minha área do rim, né? E estamos disponíveis aí sempre que precisar. Valeu, doutor, muito obrigado. A gente fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia também. Nosso WhatsApp está aí, é o 3199-791-5990 para ouvir aí suas sugestões de pauta, suas perguntas. Estamos esperando. Até a próxima. Saúde!